É isso, galera, beleza? Estamos para mais um vídeo aqui em nosso canal. O último treino da seleção brasileira, a nossa Canarinho, em busca do hexacampeonato. E essa trajetória já começou, mas terá mais uma jornada muito importante. E é amanhã, 2 horas da tarde, entre Brasil e Japão. Jogo importante, jogo fundamental e com certeza a nossa Canarinho vai sair vencedora e, se Deus quiser, vai se classificar e eliminar o Japão. Tudo isso e muito mais será acompanhar aqui no React do Futebol Oficial. Peço a você que deixe o like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação para que não perca nenhum conteúdo aqui em nosso canal. Nossa meta é alcançar 80 mil e falta muito pouco. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. E com certeza você vai ver todas as notícias atualizadas da nossa seleção brasileira. O Brasil realizou hoje o último treinamento. Você vê imagens sensacionais divulgadas pela CBF TV. Também teve um trecho ali que a gente conseguiu gravar enquanto foi liberado para a imprensa, né? Imagens aí espetaculares. Lembrando que o Brasil hoje treinou em Houston, lá no Shell Energy Stadium. Portanto, foi lá, no caso, né, que aconteceu o treino da seleção Canarinho. E o Ancelotti, né, segue com uma ausência confirmada, que vocês já sabem, que é em relação ao Rafinha, que continua ali se recuperando de uma lesão na coxa direita. E a tendência é que o Ancelotti escale a mesma equipe, o mesmo time do jogo contra a Escócia na última quarta-feira, no dia 24, na qual a seleção brasileira venceu por 3-0 na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. E um detalhe importante, né, é a manutenção do Ryan, jogador que foi muito bem na partida, conseguiu ali fazer uma partida excelente, além, é claro, também, né, do Danilo, lateral direito, lateral esquerdo Douglas Santos, mantendo ali a base dos meio-campistas com Casemiro e Bruno Guimarães, mas a gente vai estar passando para vocês todos os detalhes da provável escalação. Um detalhe importante também sobre o grupo da seleção brasileira, né, o chaveamento no caso, né, o grupo já foi, agora chaveamento, né, o Brasil avançando pela equipe do Japão vai enfrentar ou a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, se tivesse que escolher uma equipe, uma seleção para enfrentar, entre Noruega do Haaland, entre Costa do Marfim do Amad Diallo, jogador do Manchester United, quem você escolheria enfrentar? Pensando ali num jogo mais competitivo, mais interessante de se ver assim, seria legal ver o Neymar versus o Haaland, né? Mas pensando assim na facilidade, não vou dizer nem facilidade, mas o menos pior, digamos assim, para o Brasil enfrentar seria talvez a Costa do Marfim, que também vem muito bem. Conseguiu ali medir forças contra a Alemanha, fez 1-0 contra a Alemanha, acabou tomando a virada com 2 gols do Undav, né, atacante alemão. Mas, cara, eu acho que a Noruega nesse confronto leva um pouquinho melhor, né? Leva um pouquinho à frente, tá um pouquinho na frente da seleção Costa Marfinense. Então eu acho que o Brasil avançando de fase contra o Japão, se Deus quiser, vai acontecer isso. Eu imagino que seja Brasil e Noruega. Não sei a sua opinião. Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Agora sobre a questão de escalação, provável time, sem muita enrolação para todos vocês, né? A provável escalação é mantendo a mesma base que iniciou contra a Escócia. E o time seria goleiro Alisson, lateral direito Danilo, zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, volantes Casemiro e Bruno Guimarães e ali na frente Lucas Paquetá. Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, portanto, essa seria a escalação do técnico Carlo Ancelotti, a mais provável que ele coloque a campo para enfrentar a seleção japonesa. Lembrando que nos 15 minutos que foram abertos para a imprensa, foi sob forte calor. Você vê a imagem, né? O calor realmente estava castigando não só os jogadores, mas também a imprensa, né? Ali um calor de 31 graus Celsius, lembrando que isso aí era a temperatura que estava marcando, mas com certeza a sensação era muito maior, papo de 40, 42 graus. Então realmente foi para tirar ali todo o... assim, foi o máximo, né? Desgaste máximo ali para os jogadores da seleção Canarinho. O Ancelotti, ele começou ali os trabalhos de bola parada,
Detalhe muito importante, né, que bola parada tem sido muito decisiva nessa Copa do Mundo, né? Um artifício, uma artimanha, uma estratégia, né, que muitos times utilizam. E, logicamente, o Ancelotti tem que deixar ali os jogadores na ponta dos cascos, até porque vai enfrentar um Japão ali que é uma equipe de baixa estatura, ou seja, talvez possa com Marquinhos, Gabriel Magalhães, você vê ali, ó, Gabriel Magalhães, por exemplo, é um jogador muito alto, um jogador ali que tem uma boa estatura. Então, possivelmente, a gente imagina que o Brasil possa explorar bastante isso da seleção japonesa. E aí, outro detalhe importante, né, que o Ryan, pelo jeito, assumiu a vaga como titular. A tendência é que o Ryan ele seja o novo dono da posição ali, quase que de ponta direita mais ou menos, né? Até tinha uma dúvida se seria o Ryan ou o Luiz Henrique, mas a tendência é que o Ryan realmente ganhe essa vaga, essa chance, essa oportunidade do técnico Carlo Ancelotti. E lógico, né? A gente torce que se realmente o Ryan for o dono da posição, seja um cara com muito êxito, com muita sorte também, que o jogador precisa de sorte, e também consiga exercer da sua melhor maneira possível, né? Porque o Ryan, a gente sabe, a gente acompanhou bastante que no Rio de Janeiro o Ryan jogando, no Vasco da Gama, agora no Bournemouth da Inglaterra, também um cara ali de muita qualidade que dispensa comentários. Essa é a pura verdade sobre o Ryan. E ele, inclusive, teve uma bela atuação contra a Escócia, deu passe ali para o Vinícius Júnior e também fez uma boa recomposição, ajudando bastante ali o Danilo pelo lado direito. Então acho que ele vai ser uma peça fundamental para toda essa situação. Lembrando que a campanha do Brasil foi Brasil 1-1 contra o Marrocos na estreia e venceu 2 vezes por 3-0, né? O primeiro placar foi 3-0 contra o Haiti, 3-0 também contra a Escócia, ou seja, o Brasil conseguiu ali um saldo de 6, né? Em 3 jogos, né? Saldo interessante. Teve ali apenas um gol sofrido, no caso, contra o Marrocos, que foi um jogo mais complicado. Mas lógico, né, cara? Agora, o que aconteceu na fase de grupos já aconteceu e agora o mata-mata é uma situação completamente diferente, né? Tanto é que, por exemplo, hoje a gente viu a partida entre África do Sul e Canadá e, cara, o jogo foi definido ali no finalzinho, já nos acréscimos, né? Com 2 minutos do acréscimo, foi juiz, se não me engano, deu 5 minutos, né? E com 2 minutos a gente viu claramente ali que se não me engano foi o Eustáquio, né? Eustáquio que acabou acertando uma linda finalização, acabou batendo o goleiro da África do Sul, o goleiro Williams, e acabou que fez 1-0 para o Canadá, que mesmo sendo um time mandante, um time ali que está sediando a competição, teve muita dificuldade para conseguir furar o bloqueio da seleção sul-africana. Então assim, a África do Sul conseguiu ali segurar bastante, quase levou para a prorrogação, mas não foi possível. E o Canadá é a primeira equipe já classificada nessa 16 avos. Lembrando que a África do Sul também, né, consequentemente, é a primeira equipe que está fora, que não está mais na competição, saindo aqui nessa segunda fase, né, 16 avos de final. Outro detalhe, né, esse cara aí que tá na tela, que vai correr agora, ó, esse aí, ó, Neymar. Neymar, ele segue ali a preparação normalmente com a delegação brasileira. Você vê ele treinando ali normalmente, sem nenhuma limitação, sem nenhuma restrição. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas o Neymar vai ser titular? O Ancelotti, ele definiu um plano. O plano já está definido e vai ser com o time, a mesma equipe que foi contra a Escócia. Quer dizer que o Neymar não está nesse plano? Está nesse plano. Mas o Neymar deve iniciar no banco de reservas. Essa que é a ideia inicial. Lógico, é um cara ali que agrega demais, tecnicamente falando, jogador de muita qualidade, mas lógico, o Neymar ainda precisa recuperar ali o ritmo de jogo. Esse ritmo de jogo só consegue recuperar jogando, né? Neymar precisa de mais minutagem, jogou 14 minutos contra a Escócia, agora tem que jogar mais, sei lá, 20, 25 talvez contra o Japão, meia hora no máximo, né? Não sabemos como é que vai ser esse jogo, mas eu acho que a entrada do Neymar na partida está muito condicionada a como que vai ser ali o decorrer do jogo. Como que o jogo vai se mostrar para o técnico Carlo Ancelotti. Vai ser um jogo ali que vai talvez para prorrogação? Não sabemos. Se for prorrogação, talvez ele dê uma seguradinha no Neymar, espere um pouquinho mais. Então assim, tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. Você é a favor de Neymar como titular, sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível
80 mil e, cara, falta muito, mas muito pouco. Por isso que eu conto muito com a sua ajuda. Se inscreve aí, ajuda o seu amigo que está diariamente aqui na cobertura especial da nossa seleção brasileira. Então se inscreve no canal, deixa o like, acione o sininho. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!